Como já foi discutido em outro vídeo aqui do canal, o presidente Biden agora já fez a sua viagem ao Oriente Médio. E lá a gente estava pondo as perspectivas do que ia acontecer e como é que essa viagem ia repercutir, e ela se concretizou. Parece que os Estados Unidos agora se posicionam de uma maneira diferente no Oriente Médio e eles estão tentando fazer uma leitura de todo o ambiente geopolítico e toda a política internacional que envolve os interesses dos países do Oriente Médio, principalmente os do Conselho do Golfo, e os próprios Estados Unidos, o que eles pensam em relação à região e o quanto eles estão querendo de fato investir nela e de fato agarrar ela para que outros interesses não se sobreponham ao dos Estados Unidos. Mas será que os Estados Unidos quer de fato e quer se comprometer de fato com a região? Olá, meu nome é Bruno, eu sou economista e eu sou analista de política internacional. E a grande questão e a palavra-chave que guia essa análise que a gente está fazendo aqui do Oriente Médio e da viagem do Biden ao Oriente Médio é a manutenção da liderança dos Estados Unidos na região. Isso é um tema sensível, eu já coloquei no outro vídeo, e os Estados Unidos veem que estão cada vez mais perdendo o posto de líder único da região, isso já faz algum tempo. Tem atores como Rússia, como o Irã, com um crescente poder na região, e, obviamente, a China, que é o parceiro do Irã, o principal parceiro, e também tem negócios no âmbito da Belt and Road Initiative e no âmbito do comércio internacional bilateral que ela já vem fazendo há muito tempo, em questões energéticas, as questões de infraestrutura que são da Belt and Road, né, que vão colocar a China como um player importante na região e que ameaça os Estados Unidos. A visita do Biden teve como itinerário o encontro, né, que os países fizeram do Conselho do Golfo. Egito, Iraque, Emirados Árabes, Arábia Saudita foram alguns dos países que tiveram, né, nesse encontro. E a grande temática e um dos grandes objetivos dos Estados Unidos acho que o primeiro de tudo, e o que eu já coloquei no outro vídeo, se você não viu, veja lá, tá aqui linkado no card, eu vou colocar. E claro, né, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, ouve a gente lá no Spotify, que tem todos os conteúdos que eu tô fazendo aqui lá por lá. E não perde de se inscrever no canal, que eu vou estar sempre fazendo análises sobre política internacional, sobre economia e finanças. Mas voltando aqui, o grande objetivo do Biden e da política externa dos Estados Unidos é agora adotar um pragmatismo, coisa que eles haviam perdido e coisa que estava muito colocado em segundo plano, porque para os Estados Unidos e para a política externa dos Estados Unidos, o alinhamento direto dos países do Oriente Médio já era esperado, e agora não é mais o caso. E para isso voltar a acontecer, uma primeira sinalização importante, uma primeira conquista da política externa do Joe Biden e do Jake Sullivan também, que é um grande player e um dos conselheiros da política externa do presidente Biden, é, nesse momento, fazer com que a política de suprimento de petróleo seja mudada e que sejam garantidos os barris necessários para que o preço do petróleo não suba tanto. Esse é uma primeira questão, acho que mais importante agora, principalmente no âmbito da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Coloca o preço do barril do petróleo lá nas alturas e é um dos grandes puxadores da inflação que assola os Estados Unidos, os países da Europa, e é um grande problema para a coesão política, né? E que vai, obviamente, refletir nas eleições de novembro de meio período nos Estados Unidos. E vai, com certeza, se não for favorável aos democratas, vai colocar, talvez um ponto final, mas uma coisa muito perto do ponto final, ou uma necessidade muito grande de negociar dos democratas e do Biden com os republicanos que não necessariamente têm uma agenda muito favorável às políticas de investimento que os Estados Unidos quer fazer em infraestrutura, investimentos que envolvem gastos estatais. O outro ponto é trazer a normalização para a região. O que a normalização é? Continuar aí, contraditoriamente, né, continuar com aquele alinhamento que os Estados Unidos vinha fazendo com Trump e os países da região, né, que isso configurou os acordos abraâmicos, e esse alinhamento vai fazer com que se crie uma balança de poder contra Irã e, obviamente, vai daí já colocar uma pressão contra a China e também fazer uma tentativa de expulsar a Rússia do Oriente Médio. O Biden deixou claro que os Estados Unidos não pretende sair do Oriente Médio, não vai dar as costas, não vai embora e não abandonará. Esse é o desejo do Biden, não necessariamente isso vai se impor na realidade, mas o fato é
que, pelo menos no discurso, isso faz parte da agenda principal e que motivou o Biden aí agora, nesse momento, né, que a gente está vivenciando a guerra, a ir ao Oriente Médio e costurar esse acordo que, como eu já disse, já tinha sido iniciado com Trump. Isso é contraditório e todo esse movimento às vezes tem aspectos muito contraditórios, principalmente porque a gente está falando que um dos destinos da visita do presidente Biden foi a Arábia Saudita do príncipe Mohammed bin Salman, que é considerado aí pelo Ocidente, né, um sanguinário, um bandido, muito em função do que ele fez lá com um repórter turco que foi preso, que era um grande crítico de vários países do Oriente Médio, principalmente da Arábia Saudita, o Jamal Khashoggi, e nada foi de veemente foi dito contra o príncipe da Arábia Saudita, mesmo o Biden tendo afirmado que ele fez críticas frontais, mas a público, né, isso não veio e isso não foi colocado de forma direta, explícita, nenhum rechaço, em que outro momento, em uma outra visita, teria sido talvez evitado ir à Arábia Saudita, ou pelo menos teria sido feito de uma outra maneira do que aconteceu agora. Agora foi de fato o Biden indo para lá e pedindo, né, ou tentando costurar com muita paciência e muitas concessões com o príncipe e com a Arábia Saudita. O fato é que quem não entendeu ainda e precisa entender, talvez seja os Estados Unidos ou quem pense que não tem nada de novo acontecendo, é que o mundo mudou. O mundo não vai ser mais da forma como era antes, as coisas já vinham se desenhando, mas agora muito mais, porque no Oriente Médio não há mais a necessidade dos países fazerem aquele mesmo alinhamento automático que antes era demandado dos Estados Unidos e já era esperado de pronto. Isso era um reflexo dos Estados Unidos terem uma diretriz para a região e as lideranças da região concordarem. Quando não concordavam, o que às vezes acontecia era uma guerra, como no Afeganistão e como no Iraque. Nesse mundo com uma cara muito mais multipolar, Rússia, China e Irã têm outro papel. Obviamente que a questão do Irã, ela une os países, os acordos abrâmicos vieram nesse sentido, mas o papel da China é tão importante que faz com que esse comprometimento que os Estados Unidos diz que quer ter com a região seja colocado em xeque, seja colocado como uma coisa espúria. E na minha visão, isso é de fato, porque o comprometimento que os Estados Unidos têm que ter é por uma outra perspectiva. E isso eu acho que a gente já pode adiantar e fazer essa análise que o que a China tem oferecido em termos de política externa e política econômica, porque é uma política econômica dentro da China, que nasce dentro do Politburo, nasce dentro do Conselho de Estado lá da China, que nasce pela iniciativa do Xi Jinping, do Li Keqiang, e, enfim, a sua equipe econômica. Isso nasce na China, que é a Belt and Road Initiative, que começa em 2013, e isso é levado para fora, se transborda. E essa iniciativa, os Estados Unidos precisaria ter pelo menos para contrapor e se pôr em uma posição de possível disputa. Porque fazer o que ele já tem feito não vai ter o resultado que é necessário para os Estados Unidos, pensando nos seus interesses, ter na região, que é reaver a sua influência e o seu poder. Obviamente, os Estados Unidos já têm influência e poder, tem bases militares, tem empresas que atuam na região e tem negócios com esses países, mas o desafio da China, o desafio da Rússia e também do Irã é algo inédito, pelo menos nos últimos 30 ou 40 anos. Se a gente pensar em termos de Guerra Fria, só a época tinha alguma coisa parecida com o que a gente tem agora, e na minha visão agora é uma coisa muito diferente. Os Estados Unidos precisaria trucar contra a China. Ou seja, se comprometer e empenhar dinheiro, recursos para investimentos de longo prazo em infraestrutura, investimentos em tecnologia, talvez até ligados à questão ambiental e energias renováveis. Isso aqui pensando fora da caixinha, né? Mas isso seria uma coisa interessante para os Estados Unidos, mas que não parece que está no horizonte. Não parece que está no jogo. O que está no jogo é fazer a política de impor medo, de amarrar acordos de segurança securitários por essa temática, tentar fazer com que os estados, e claro, por pressão econômica também dos Estados Unidos, mas fazer com que os estados do Conselho do Golfo, com que a Arábia Saudita, com que Israel também, que é um outro ator importantíssimo, que eu falei pouco aqui, mas é super importante, merece até um vídeo separado, mas que esses atores se unam contra essa ameaça que os Estados Unidos vê em relação à China e Irã, e não necessariamente os Estados Unidos dá as contrapartidas que, ao meu ver, seriam necessárias nesse momento que a coisa se encontra. Tanto pelas forças dos Estados Unidos,
quanto pela conjuntura. Também da mesma forma, e talvez por isso, que os Estados Unidos não tenha tido o resultado imediato que ele esperaria. Que é o quê? Uma garantia de que o suprimento de petróleo ia continuar em níveis parecidos ou superiores até aos que ele havia projetado para esse período em que há aumento de petróleo, esse período de guerra, e uma posição mais definida em relação à China e até ao Irã. Não há, mesmo que essa questão una os países, porque muitos deles veem o Irã como uma ameaça, como eu falei no outro vídeo, que está no card, vocês lembram aí que eu falei, né? Mas o Irã é um player importante na medida em que ele é associado à China. Então, não há um posicionamento dos países contrário à China, que era o esperado dos Estados Unidos, da política externa dos Estados Unidos, da diplomacia dos Estados Unidos. Então, não é uma vitória. O resultado dessa visita dos Estados Unidos ao Oriente Médio está mais para uma derrota. Até porque países como os Emirados Árabes e a Arábia Saudita querem e vão protocolar já formalmente a sua entrada nos BRICS, que envolve Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, e outros países que agora estão querendo entrar, como a Argentina, Turquia, e isso vai fazer com que se sedimente, se consolide, se carimbe essa derrota, ou aliás, a inefetividade da visita do Biden agora no Oriente Médio. Claro que tem muita coisa para acontecer, muita coisa para se desenrolar, não é nada fácil, não é trivial, mas agora, por agora, a preço de hoje, essa visita não rendeu os frutos que eram esperados pela diplomacia e pela estratégia de política externa dos Estados Unidos. Outro tópico que eu vou colocar aqui que é importantíssimo e tem tudo a ver com isso é a questão da lei dos semicondutores nos Estados Unidos. Isso vai ser votado hoje, na verdade amanhã, que eu estou gravando na segunda-feira, mas não, já é hoje, que estamos na meia-noite aqui, né? Mas que vai ser votado hoje nos Estados Unidos, no Senado, e que prevê, entre outras coisas, um sistema de treinamento, um sistema de incentivo a wireless público, né, que tem a ver com 5G e 6G, tem a ver também com proteção de segredos industriais e subsídios na casa dos 50 bilhões de dólares, 52 bilhões de dólares para a indústria de semicondutores, provando questões e artigos que vão desincentivar a expansão de empresas desse setor de semicondutores à China. Ou seja, os Estados Unidos não vai mais apoiar e não vai mais fornecer nenhum tipo de apoio oficial a essas empresas que vão querer se colocar na China por qualquer motivo que seja, porque agora o objetivo dos Estados Unidos é voltar a produção para o território americano por uma questão econômica, de desenvolvimento econômico, de oxigenação das cadeias produtivas estadunidenses, e mais importante do que isso, até o tão importante quanto é a questão de segurança. Os Estados Unidos se preocupa com os semicondutores como uma questão de segurança nacional e de manutenção, né, ou tentativa de manutenção da liderança internacional dos Estados Unidos. Essa lei, então, é importantíssima, assim como são outras, né, que são relacionadas a investimentos de longo prazo e que o Biden precisa vencer de qualquer forma. E o Chuck Schumer, que é um dos líderes dessa questão dos semicondutores, já disse que sem esse tipo de subsídio, sem esse tipo de incentivo, os Estados Unidos não vai conseguir fazer frente à China. Não vai conseguir fazer frente aos semicondutores da China, a sua dependência em relação aos semicondutores que agora a gente viu, né, nesses eventos de falta de semicondutores nas cadeias produtivas e, portanto, não vai ser capaz de manter o seu projeto de retomada incontestável de liderança econômica internacional. Bom, por hoje era isso, né? Só para dar os avisos paroquiais aqui, não gravei vídeo domingo porque tive um probleminha de saúde, mas já estou de volta. Quinta-feira tem mais vídeo e a gente vai conversando. Se tiver algum outro tema aí ao longo dos dias, eu posso até gravar um vídeo, mas a ideia é fazer vídeos terças, quintas, domingos. E eu estou também vendo a possibilidade de fazer lives às segundas-feiras, mas aí eu conto com o feedback de vocês, a resposta de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham em relação a isso. Que temas vocês querem ver em lives? Vou trazer meus amigos, meus colegas que entendem de assuntos variados, desde de psicologia relacionada às finanças, relacionada ao mundo financeiro, a pressão que o mundo financeiro tem nos investidores e na sociedade como um todo, até especialistas em Rússia
em bases americanas na Ásia, em bases americanas no Pacífico, no Mar do Sul da China ali, a questão do Mar do Sul da China, especialistas em economia industrial, especialistas em políticas públicas das mais variadas. Então eu vou trazer toda essa galera, toda essa gente para contribuir aqui nas discussões, além dos temas aqui que eu trato de finanças, política internacional e economia. Mas por hoje era isso, um grandíssimo abraço a todos e a todas e até mais. Tchau, tchau.